Hoje me mostrei um pouco cruel, disse o pai rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês sempre se lembrassem desta conversa. Quero que pensem sempre na senhora Martin. Pensem sempre no burro. Não esqueçam nunca, porque as duas emoções, medo e desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida. Se não tiverem consciência de que estão controlando o seu pensamento, passar a vida com medo, sem jamais explorar os seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorada, com as contas a pagar, é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel. E é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Não deixem o dinheiro dominar as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para a nossa mesa. O pai rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse o pai rico. Vou dar alguns exemplos. Um médico querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família, aumenta o preço de suas consultas. Aumentar os honorários torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários. Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos, e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos, e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os privilegiados e os desvalidos eram grandes demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete. Porque não aprendemos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes, e não a lição. E os preços não aumentam? Perguntei. Não. Em uma sociedade instruída, com um bom governo, os preços na verdade deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai rico, mas na maioria das vezes, as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é em cortar custos e aumentar os preços, o que causa mais problema. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas ao mesmo tempo ela não mostra tudo, acrescentou o pai rico furioso. Existe então uma resposta? Questionou Mike. Sim, disse o pai rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar, e não a pensar com elas. Quando vocês, garotos, dominarem suas emoções, concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistiram às suas emoções, quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se render às emoções.
Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que receberemos se formos com o Senhor? O que acontecerá se concordarmos em aprender? O que obteremos? Perguntei. O mesmo que o irmão Coelho obteve, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Existe um caminho dos espinhos? De espinho? Perguntei. Sim, disse o pai rico. O caminho de espinhos representa nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraquezas e carência, selecionando os nossos pensamentos, é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Perguntou Mike, intrigado. Sim. Escolher o que pensamos em vez de reagir às nossas emoções. Em vez de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver os problemas, porque está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar suas contas, pergunte-se: trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para este problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acaba correndo porta fora para um trabalho que odeia. A boneca de piche está no controle. E isso é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos isso? Perguntou Mike. Isso é o que eu vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos, em vez de reagir apavorados, tomando café da manhã afobadamente e disparando porta fora. Lembre-se do que disse antes, um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente, e é de curto prazo. São as contas do fim do mês. A boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar: há outra maneira? Suas emoções estão no controle do seu pensamento, não a razão. O Senhor pode distinguir entre pensar com as emoções e com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo, respondeu o pai rico. Ouço coisas como, bem, todo mundo deve trabalhar. Os ricos são desonestos. Vou procurar outro emprego. Mereço esse aumento. Eles não vão me passar para trás. Ou gosto deste emprego porque é seguro. Ninguém se pergunta: o que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza? Enquanto caminhávamos de volta à loja, o pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele. Ele continuou explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando moedas de 5 centavos com o chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, pensávamos quase como os ricos. O problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que havia formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é? Ele é uma ficção. Somente a ilusão da confiança e a ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique em pé. Ele falou do padrão ouro, que vigorava nos Estados Unidos, e que, na verdade, cada nota de dólar é um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificado
por algo tangível. O que aconteceria, garotos? Seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas, simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para a qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia não entendemos o que ele estava falando, mas, com o decorrer dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Vendo o que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete no estacionamento da pequena loja de conveniência, ele disse: "Continuem trabalhando, meninos, mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará sua vida adulta. Continuem usando seu cérebro, trabalhem de graça e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem, oportunidades que estão na frente do seu nariz. A maioria jamais enxerga essas oportunidades porque busca dinheiro e segurança, e isso é o que recebe. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto de suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida." Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da Sra. Martin. Voltamos ao parque, ao mesmo banco da área de piquenique, e passamos várias horas pensando e conversando. Passamos a semana seguinte na escola, pensando e conversando. Durante outras 2 semanas, pensamos, conversamos e trabalhamos de graça. No fim do segundo sábado, estava eu outra vez me despedindo da Sra. Martin e lançando um olhar sonhador para a estante das revistas em quadrinhos. O problema de não ganhar nem mesmo 30 centavos aos sábados era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis. De repente, enquanto a Sra. Martin se despedia de Mike e de mim, vi que fazia algo que eu nunca a vira fazer antes. A Sra. Martin estava arrancando a metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava em uma caixa de papelão o resto da revistinha. Quando perguntei o que estava fazendo, ela falou: "Estou jogando fora. Devolvo a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas, que me dá um crédito quando traz os novos gibis. Ele vai chegar daqui a 1 hora. Mike e eu esperamos 1 hora. Quando ele chegou, perguntei se podíamos ficar com os gibis velhos. Ela respondeu: "Vocês podem ficar se trabalharem nesta loja e não os revenderem. Lembram-se da nossa antiga parceria? Bem, Mike e eu a ressuscitamos. Usando um quarto vazio no porão de Mike, começamos a empilhar ali centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula de Mike, que adorava estudar, para ser bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de 10 centavos e a biblioteca permanecia aberta, depois das aulas, das 14h30 às 16h30, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas 2 horas. Era uma pechincha, pois cada gibi custava 10 centavos e era possível ler 5 ou 6 nessas 2 horas. É isso, pessoal. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu pela atenção, valeu pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau.